Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Vamos começar hoje uma série de sermões, uma série de pregações aqui, no Sermão da Montanha. Nós daremos o título dessa série de Discípulo Radical. Discípulo Radical. Quero que você esteja bem atento à leitura. Nós temos de proposta pregações de 25 minutos nessa série todinha. Mas nós vamos caminhar uma temporada muito proveitosa na nossa vida de estudo da Palavra de Deus, nessa perícope intitulada por Agostinho de Hipona como o Sermão da Montanha. Vamos ler a partir do versículo 23 até o capítulo 5, versículo 2. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23, até Mateus, capítulo 5, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão, seguia Jesus. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar, amados. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da sua palavra, diante de um dos textos mais importantes para a vida de um crente. E o que nós queremos é que o Senhor estabeleça a sua palavra, esse texto da palavra do Senhor, em nosso meio, em nossa vida prática, Senhor. Nós não queremos viver uma vida cristã conto da carochinha. Uma vida cristã cheia de furos. Uma vida cristã com várias maneiras diferentes de ser crente. Nós queremos ser crente conforme o modelo de Cristo. Deus, nós te suplicamos, ó Deus, que essa série possa cortar-nos bem fundo, lá na nossa alma, de modo que a sua palavra seja uma semente que atinja o nosso coração, para nos transformar de dentro para fora, e ao nos transformar, nos fazer a ter uma vida prática pautada na sua palavra, Senhor. Deus, afasta de nós qualquer viver que não te desagrada, Senhor. Endireita as nossas veredas
com a sua palavra, Senhor. Nos dê, ó Deus, um viver piedoso que te glorifique, Senhor. Ó Deus, tire do nosso viver aquilo que envergonha o seu nome, Senhor. Aquilo que te desagrada, meu Pai. Aquilo que faz o Senhor ser desonrado, Senhor. Senhor, tire do nosso meio, da nossa convivência e do nosso viver diário aquilo que mais nos faz parecer com demônios do que com crentes, ó Deus. Ó Deus, que as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja sejam reconhecidas como cristãs, como discípulos de fato, Senhor. Não como um povo religioso, como uma seita mais uma qualquer, ó Deus. Deus, nós não queremos continuar vivendo ou viver uma vida mesquinha, achando que somos discípulos. Deus, venha nos trazer uma realidade que os tempos exigem dos crentes e da igreja. Uma realidade que bate a nossa porta, pré-perseguição. Uma realidade que está circuncidando-nos. E que somente os sérios e verdadeiros cristãos conseguirão suportar. Por isso, prepare-nos com a sua palavra, encoraje-nos com a sua palavra, exorte-nos com a sua palavra e nos dê, ó Deus, um coração voltado para o Senhor, ó Deus, obediente, quebrantado, humilde, servo, um coração que espera firmemente no Senhor, um coração que é zeloso por fazer aquilo que o Senhor requer, em nome de Jesus, ó Deus. Assim nós oramos, dizendo: dá-nos da sua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o que nós temos aqui nessa série de sermões, eu quero deixar bem claro para todos os irmãos nessa primeira pregação. Essa é uma série que será um teste para avaliarmos a nossa vida cristã. É uma série específica e objetiva. Específica porque o resultado esperado é que cada um de nós aqui, membros dessa igreja, visitantes, amigos que têm ouvido as nossas pregações posteriormente, possam então avaliar se de fato esse aqui é o lugar que querem estar e se de fato eles querem estar com essas pessoas que aqui estão. É uma série que vai nos fazer olhar para os nossos corações e nos perguntar: será que eu sou um religioso ou um discípulo? Será que eu sou um membro de igreja que está cumprindo com a tabelinha religiosa, ou eu sou um seguidor de Cristo? Aqui nós temos um padrão, amados. Jesus está apresentando para os seus discípulos imediatos e posteriores um padrão, um modo de vida. E está propondo para eles, se eles de fato querem ser discípulos de Jesus, querem o seguir como discípulos. Ela é objetiva, porque temos o coração do evangelho prático aqui nesse texto. É o centro do evangelho prático, não do evangelho subjetivo, pragmático, do evangelho que mais se adequa num padrão de religiosidade do que de cristianismo. O evangelho que propõe uma série de imposições humanas, uma série de usos-costumes, uma série de modo que o cristão deve se apresentar, sem estar pautado naquilo que Jesus requer dos cristãos.
E você pode se perguntar, pastor, mas eu não posso ser crente do meu jeito? Eu não posso seguir Jesus do meu jeito? Eu não posso ter o meu jeito de ser sendo cristão? Pastor, eu não posso ter algumas questões pessoais que divergem com as Escrituras? Eu não posso, pastor, acreditar só naquilo que eu acho que é bom, que é legal? Não, não pode. Ou você é um cristão de acordo com aquilo que Cristo te propõe, e se você é cristão, você está carregando o nome de Cristo, e não tem como ser cristão sem andar conforme Cristo exige que nós venhamos andar. Porque o que nós estamos acostumados a ouvir, a ver, até em algumas igrejas saudáveis, é muita teoria. Os nossos armários estão cheios de boa literatura. A nossa biblioteca está cheia de bons materiais. Nós estamos ouvindo. Mas a prática não tem sido exigida. Aquilo que o Evangelho exige de prática tem sido menosprezado. O que está diante de nós nesse texto? Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, conhecido. O que é a verdadeira felicidade? Como viver em um mundo decaído? Como orar, como jejuar, como ofertar, como agir diante das lutas e preocupações do mundo? Aprender a perdoar. Como que Jesus está apresentando para os seus discípulos um modo de vida. Um modo de vida. O sermão está qualificado para a exigência, porque quem ensina ou prega esse sermão o faz com toda a autoridade. Se você ler Mateus capítulo 7, quando Jesus termina o sermão, você vai observar o que aconteceu. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões perplexas, atônitas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E aqui nós temos um ponto importante. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus usa de muitos ensinos da lei para exigir a prática dos seus discípulos. E ele então passa o ensino exato do princípio. Os intérpretes da lei, eles estavam interpretando e aplicando a lei, muitas vezes de modo equivocado, segundo aquilo que lhes era pertinente, ou que lhes beneficiava. Nós lembramos muito bem da passagem da mulher que foi pega em adultério, quando aqueles escribas, fariseus, pegam aquela mulher adultéria, eles levam aquela mulher até Jesus e dizem: mestre, essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada segundo a lei. E aí, eles estavam interpretando a lei, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, para se resguardarem nas suas questões pessoais. Porque a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada, mas o homem que foi pego em adultério junto com ela também. E como que eles estavam interpretando? Não, vão pegar a mulher e vão levar.
É muito do que nós vemos hoje, irmãos. Pequenos apanhados, pequenas partículas da palavra de Deus. Eles isolam aquilo ali, interpretam do jeito que eles querem e aplicam, enfiam a goela abaixo do povo. E exigem do povo que vivam daquela maneira, que acreditem naquilo. E Jesus está apresentando, talvez a primeira pregação chocante, porque na verdade o Evangelho de Mateus está nos apresentando Jesus como um pregador para os judeus. Nós vamos avaliar na nossa percorrida como que Jesus se apresentou. E de nota inicial, esse sermão que Jesus está ensinando está qualificado porque ele faz com toda a autoridade, há um reconhecimento disso, e também porque ele é o modelo exigido do sermão. Jesus não está ensinando algo que ele não estava vivendo, ou que ele era o exemplo para aquilo ali. Jesus não está pregando algo dizendo, olha, façam o que eu falo, ou o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Jesus estava verbalizando, na verdade, aquilo que ele mesmo veio se apresentar como. Manso, humilde, apaziguador, bem-aventuranças. Ele está apresentando o ensino daquilo que ele mesmo veio viver para ensinar. O Evangelho de Mateus abre apresentando o rei que está chegando. O reino chegou, o rei chegou. Afinal de contas, João Batista já estava anunciando o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus então começa o seu ministério e depois do capítulo 4 ele vai para o deserto, é tentado, ele vai começar o seu ministério, chamar os discípulos, ele mesmo vai se apresentar. É chegado o reino dos céus. E esse rei prometido, anunciado, cantado no Antigo Testamento, ele vem. E agora esse rei ensina e requer do seu povo um modo de vida estabelecido por ele. O problema é que muitos cristãos, os fariseus desde aquela época e os fariseus de hoje, eles querem viver um cristianismo segundo os seus próprios padrões. É viver um cristianismo sem considerar Cristo. É viver um cristianismo sem considerar o que Cristo ensinou. O eu acho, o não tem nada a ver, a frase, os tempos são outros, as pressões da modernidade, a cultura, as exigências para que nós venhamos ser aceitos, fazem pressão, e essa pressão faz com que muitos se adaptem, e adaptem o Evangelho. E eu temo, sinceramente, que o Sermão da Montanha seja um dos textos que seja tirado, por exemplo, da Bíblia do Ed René Kivist, que quer atualizar a Bíblia. Na Bíblia de Caio Fábio, nem pensar, porque aqui fala de adultério e de como que tem que ser tratado o pastor que adultera, o homem. Não pode ter. É texto que tem que ser tirado. O Sinclair Ferguson escreve, em suma,
A mensagem do Sermão do Monte isto é o que significa arrepender-se e pertencer ao reino dos céus. O sermão é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem a esse reino. Está descrevendo o cristão, o discípulo. E se eu e você não nos sentirmos descritos aqui no Sermão da Montanha, é que nós precisamos de ajustes e não que a palavra de Deus precisa ser adaptada para o nosso modo de vida. E certamente, em algum ponto, você será exortado, confrontado. E isso é bom. Isso é Deus te amando. Isso é Deus dizendo, eu quero que você seja santo. Eu quero te preparar. Eu quero te transformar. Eu quero te mudar. Eu quero te fazer viver um verdadeiro evangelho. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo. Isso nos mostra que Jesus estava pregando e que nós devemos também pregar. Por que eu quero pregar o Sermão da Montanha? Porque Cristo, Ele foi o exemplo e disse, eu estou pregando. Por que nós devemos ouvir o Sermão da Montanha? Porque Jesus pregou para discípulos. E discípulos ouviram o sermão do Mestre. E nós devemos também ouvir. A fama de Jesus correu. Enfermos, endemoniados, lunáticos, paralíticos foram trazidos até ele. Uma grande multidão passou a seguir ele. E nessa multidão tinha os curiosos, os opositores e os discípulos. Você tem que saber quem é você nessa multidão que vai ouvir o Sermão da Montanha, mais uma vez. Vendo as multidões, ele se assenta numa montanha. Os seus discípulos se aproximam. Ele viu as multidões e os discípulos se aproximaram. Olha o detalhe do texto. Uma multidão está disposta a seguir, mas os discípulos é que estão dispostos a estar perto. Jesus, abrindo a boca, os ensinava. O que temos aqui? Ensino. Ensino direto do próprio Cristo. Para encerrar, eu quero te desafiar nessa noite com algumas aplicações, dizendo o seguinte: primeiro, se você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, não arreda não. Pastor, eu quero seguir a Cristo, eu estou disposto a aprender, eu quero ser ensinado. Ouça essas palavras. Elas poderão ser duras para o seu ouvido, mas elas serão bálsamo para o seu coração e vão te transformar. Só elas poderão te transformar. E como nós vemos aqui na escola bíblica de manhã, muito melhor é a palavra dura de um amigo verdadeiro do que as bajulações de um falso amigo, de um conselheiro falso. E Jesus é um amigo verdadeiro, não um falso conselheiro. Eu quero ser para você, durante toda essa série, um amigo verdadeiro. Segundo, quando você for desafiado e confrontado pela palavra, não faça como os fariseus que tentaram contrapor aquilo que estavam ouvindo, mas se quebrante, olhe para dentro do seu coração, encaixa aquela palavra onde ela veio de encontro e deixa que o Espírito Santo venha te transformar com aquela palavra. Pastor, mas e se essa palavra vier e denunciar o meu pecado? Amém. Amém. Porque você
estará tendo a oportunidade de arrependimento. O que a mensagem inicial de Jesus disse? Arrependa-se. Chegou. O reino está chegando. O reino chegou. A mensagem do reino traz necessariamente a prontidão de arrependimento. Quarto, se você for, em algum momento, desafiado por essa série, passe a amar mais o Senhor Jesus Cristo. Busque se aplicar em viver aquilo que a palavra está te exigindo. Pastor, eu conheço a teoria. Lembra do jovem rico? O que eu vou fazer para ser salvo? Jesus respondeu, olha, você tem que amar o seu próximo, amar a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Isso eu faço. O que ele era? Um teórico. Isso eu faço. Isso é mole, então estou tranquilo. E aí Jesus acrescenta, então vai, vende suas propriedades, reparte com os pobres. O que Jesus está falando? Olha, você é um bom teórico. Agora deixa eu ver a sua prática. Vamos ver a sua prática, se você está botando em prática mesmo isso aí. Você falou que então está tranquilo, né? Então vamos ver se botando em prática. É isso que o Sermão da Montanha vai fazer com a gente, irmãos. Eu sou crente, pastor. Sou crente, antigo. Conheço as Escrituras. Eu cito 300 versículos se o senhor quiser. Deixa o Sermão da Montanha te desafiar se você tem sido prático. Porque teórico, eu não tenho dúvida. O Brasil é um país, teoricamente, o quê? Cristão. Cristão. E os evangélicos representam 52% desse grupo. E aí? Teoricamente, São Fidélis é a cidade proporcionalmente com o maior número de cristãos do Brasil. É a cidade proporcionalmente com o maior número de igrejas batistas. 33 igrejas batistas. Tem mais igreja do que bairro e distrito juntos. Batistas. E aí? São Fidélis não está tudo direitinho, não? Qual é o impacto disso na sociedade? O Sermão da Montanha é um convite para que cristãos venham ser práticos. E essa vida prática resulta em um impacto na sociedade. E deixa eu dizer, como eu orei para os irmãos, eu não sou o mensageiro do Apocalipse, não, irmãos. Eu sou realista. Realista. Os tempos estão se aproximando. E se a peneira do Sermão da Montanha não te preparar, se a bigorna do Sermão da Montanha não te preparar, você vai ser devorado pelos leões ferozes que vão vir contra a sua fé. Muitos crentes rasos já foram envolvidos. O adventismo, por exemplo, em São Fidélis já derrubou um monte, já apanhou um monte. Na conversa mansa e sutil. Mas é bonitinho, o louvor é maneiro, o arqueólogo é fantástico, mas é uma seita. É uma seita. E muitos crentes estão imperceptivelmente sendo devorados por esses ensinos. Eu quero nessa noite ao iniciar essa série, orar junto com você, para que o Senhor nos ache prontos à obediência àquilo que Ele tem para nós, através desses ensinos. Feche seus olhos. Talvez você já está sendo
lembrado pelo Espírito Santo onde você precisa de ajuste. A palavra vem firmando, o Espírito Santo já começa a trabalhar no seu coração, te mostrando onde você precisa de ajuste. E não adianta você dizer assim, como seria bom se fulano de tal estivesse aqui. Você tem que dizer assim, que bom que eu estou aqui. O salmista orou: endireita as nossas veredas, vê se há em mim algum caminho mau. Que o sermão da montanha te ajude a enxergar os seus caminhos maus, as suas veredas injustas, o seu viver tortuoso, e te enquadre, e te faça refletir sobre, de fato, que crente, que cristão você é, que membro de igreja você é, que igreja, que congregação nós queremos ser. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que existem desafios que ela irá nos propor e que somente por causa da capacitação do Seu Espírito Santo nós seremos capazes de arrancar de nós esses caminhos tortuosos que seremos aqui desafiados a deixar, Senhor. Ó Deus, nós queremos suplicar ao Senhor que possa produzir em nós nessa caminhada verdadeiros discípulos radicais, ó Deus, que não estão dando nem meio milímetro de passo atrás para negociar os princípios do Evangelho, os princípios da palavra de Deus. Pai bendito, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa, de glória em glória, nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Que o Senhor venha cativar, ó Deus, a nossa mente. Que essa palavra possa não ser atrativa, mas ser atraente por causa da ação do Seu Espírito Santo, Senhor. Embora dura, cheia de verdade e amor. Embora séria, cheia de esperança. Para que cristãos se achem prontos para o grande dia. Ó Deus, que a perseverança dos santos possa ser fortalecida com as exigências de um viver prático através dessa série, dessas pregações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, venha agir no meio do Seu povo, poderosamente com Sua palavra. E que nesse tempo, muitos verdadeiros discípulos venham ser identificados pela Sua palavra e sintam-se desejosos de vir e estar em nosso meio, ó Deus. Que nesse tempo o Senhor possa converter corações a um verdadeiro evangelho, não a uma graça barata, mas a um evangelho poderoso, que também é poderoso para capacitar crentes a abandonar os seus pecados e a viver em conformidade o Senhor requer, ó Deus. Em nome de Jesus, ser conosco nessa trajetória. E que quarta-feira após quarta-feira nós venhamos nos unir aqui cada vez com mais intensidade, com mais intencionalidade, para orar, clamar ao Senhor por santidade, por uma vida santa, clamar ao Senhor misericórdia, se arrependendo dos pecados, se humilhando, pedindo perdão, confessando pecados, e que quarta-feira após quarta-feira nós venhamos ver o verdadeiro derramar do Senhor em nosso meio, a Sua presença manifesta em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, clamando ao Senhor que venha atrair pessoas, tirando elas do evangelho da facilidade, do evangelho da troca, e trazendo-as ao evangelho de Cristo, verdadeiro, que não tem promessas mentirosas, mas que as exigências dele nos conduz a grande deleite no Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém e amém.